Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Disse Jesus: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com muito zelo e carinho, que nós saudamos Giovanna e Yuri, seus pais, avós, padrinhos, os aniversariantes desta semana e toda a comunidade nossa ucraniana de São Nicolau, aqui de Joinville. Sabemos nós que esse dia é muito importante, não somente a nós que aqui estamos, mas também aqueles que assistem, para que esse dia seja marcado por um dia solene, porque nós, com a graça de Deus, fazemos a nossa primeira Eucaristia das nossas crianças aqui dessa comunidade. Nós sabemos que a Eucaristia é a fonte do amor divino, assim como nos expressaram as leituras do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que nós acabamos de ouvir, e de modo brilhante também as próprias palavras de Jesus no capítulo 6 do evangelista São João. A Eucaristia nas fontes patrísticas, dos Santos Padres, nos trazem a memória que nos aproxima cada vez mais da certeza de que o amor, nosso amor, para com a Eucaristia. Jesus a instituiu. A instituição da última ceia, antes da paixão, é um acontecimento repleto de sublimidade, do mistério que configura a obra salvífica de Cristo. Por isso, ele, sabendo que tinha chegado sua hora, inicia a Páscoa da nova aliança com essas palavras significativas: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois vos digo que já não comereis até que se cumpra aquilo que é vontade e a presença do reino de Deus. Também nós temos a Constituição de Trento do Concílio Vaticano II, que diz que as afirmações dos Santos Padres, eles testemunham a presença vivificadora desta tradição, proveniente de Cristo através dos apóstolos, cujas riquezas entram na prática e na vida da igreja, que acredita e também ora, sendo a Eucaristia a fonte e o ponto culminante de toda a nossa vida cristã. Santo Agostinho também diz, de fato, a Igreja de Cristo peregrina entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Veja que frase linda: perseguições do mundo, mas consolações de Deus. A Eucaristia é fonte de toda a nossa consolação. A Eucaristia é uma transfiguração pela qual a natureza humana é inundada pela luz divina e pelo brilho do mistério de Cristo encarnado e Salvador, cuja obra restauradora perdura e faz presente de modo inefável e consolador no sacramento eucarístico. O dom da Eucaristia é realizado por Cristo como renovação constante do sacrifício do Redentor, alimento perene do povo de Deus, e a sua presença é uma instituição que configura a igreja, que transforma o mundo. A Eucaristia significa e realiza a comunhão de vida com Deus e também na unidade com o seu povo. Nela se encontra o ápice da qual a ação em Cristo Deus santifica o mundo. Nós temos na Eucaristia os sinais visíveis, que é do pão e do vinho. Nós tivemos a procissão, onde nós o recebemos. E nós temos a alegria de reproduzir as palavras dos santos quando dizem a abundância e a expressividade dos sinais e elementos visíveis, com o qual que se realiza e se manifesta o sacramento da Eucaristia, adquire um valor e importância notáveis
pois fazem descobrir muitos aspectos da ordem espiritual que estão contidos nesse maravilhoso dom que recebemos do próprio Jesus Cristo. João Paulo II nos fala, a igreja, ela vive da Eucaristia. É o sacramento por excelência colocada no centro da vida eclesial. Sua celebração constante lhe dá vida continuamente porque torna presente o mistério da salvação que se realizou e continua a realizar-se através das próprias obras de Jesus Cristo. Vendo aí no Santo Inácio de Antioquia nos alerta, dizer: esforçai-vos para vos reunir mais frequentemente, para agradecer e louvar a Deus. Quando vos reunis com frequência, as forças de Satanás são abatidas e a obra de ruína é dissolvida pela misericórdia através da força da nossa fé. Grande realidade. É o momento que nós estamos vivendo, culminante da nossa fé, o alimento que buscamos não é somente humano, mas principalmente o alimento espiritual. Jesus Cristo cumpre fielmente a promessa feita aos seus discípulos, isto é, a toda a igreja, e que se deve continuar através dos séculos. E ela continua porque Jesus afirma: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como nos apresenta Mateus 28:20. Jesus instituiu a Eucaristia como alimento que nos fortalece na nossa vida como filhos de Deus e discípulos fiéis daquele que é o nosso Salvador. Na verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos, assim como nos afirma o Santo Evangelho. Graças ao fato da presença de Cristo na Eucaristia ser de uma forma maravilhosa ordem sacramental, implicar permanência de toda a realidade divina e humana de Jesus em cada uma das espécies eucarísticas, em cada uma das partes separadas, e ao receber a comunhão com apenas uma das espécies, obtém-se todo o fruto da graça, que é o próprio sacramento eucarístico. Esse sacramento, como alimento, é para sustentar e aumentar a nossa vida, a vida de filhos e filhas de Deus. O nosso catecismo nos diz: a Santa Comunhão, o corpo e o sangue de Cristo, aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e preserva os pecados graves, que serem reforçados as relações da caridade entre o comungante e o próprio Cristo. A recepção desse sacramento fortalece a unidade da igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor. Queridos amados, as fontes brilhantes que nós acabamos de ouvir são dos santos padres da igreja, e nós, como herdeiros dessa grande graça, ao vivermos o sacramento, que é o sinal visível de Deus, o amor de Deus para com cada um de nós, hoje nós refletimos de modo muito especial a questão do pão, que é fonte de alimento. E nós vimos que Jesus falava que no deserto o povo foi alimentado com maná, mas morreram. Eles necessitavam novamente desse pão para sobreviver de uma forma diária. Mas quando nós vemos a pessoa do próprio Cristo que diz: eu sou pão vivo, aquele que desceu, nós vemos a grandeza, a bondade de Deus diminuindo daquilo que vem a ser a grande santidade, para tornar a cada um de nós acessível a este alimento que é sagrado, que transforma, fortifica a nossa fé, nos une ao próprio Filho. Vejamos também que as frases do próprio Cristo é para nos fortalecer e nos unir, não somente aqui, mas em todos os lugares onde se celebra a Divina Liturgia, onde existe a consagração, existe a transubstanciação, que é a transformação daquilo que é visível aos nossos olhos, do pão e do vinho, em corpo e sangue. E assim nós temos a certeza de alma divindade. E isso faz com que a igreja de Cristo sempre permaneça sendo a mesma, porque a fonte é única, a instituição do próprio Senhor, como igreja, mas também como sacramento. Então que esse dia de hoje não sirva para nós um motivo de alegria, porque nós vemos que na inocência das crianças, na sua pureza, abrem-se as portas do coração, não somente de Giovanni e também de Yuri, mas de cada um de nós, para que esse Cristo, que é amor, que é bondoso, que é alimento, venha fazer morada em nosso coração. Assim vamos nos fortalecendo e nos unindo naquilo que é o desejo do próprio Cristo, que todos sejam um, assim como os anjos da pátria desejavam essa unidade, e essa unidade justamente é a Eucaristia. A igreja sem Eucaristia não sobrevive. Por isso, agradecemos a Deus por esse momento que é tão precioso, necessário na vida da humanidade, aqui da nossa cidade de Joinville. E assim nós estendemos o convite a todos aqueles que são descendentes de ucranianos que moram nesta cidade: venham conosco celebrar, participar dessas maravilhas. A nossa riqueza, ela se estende daqui ao coração de todos aqueles que nos veem e assistem. Por isso, nosso chamado, para que aquilo que eu desejo, da sinodalidade que nós estamos vivendo, o ano santo da peregrinação, nos faça um sentido forte. Vivamos a Eucaristia, recebamos o alimento que é sagrado, que é o próprio corpo e sangue de Cristo, aquele que nos une, mas também que nos leva à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.